Shalom, graça e paz do nosso Deus, mais um encontro com a palavra do Senhor, aqui no seu canal Frutificai. Queridos, hoje nós queremos falar de um assunto sério, onde Paulo vai tratar com todo argumento, com toda a destreza, e eu tenho certeza que você vai ser edificado profundamente, não tenho dúvidas disso. Mas eu quero que você fique comigo até o final, queridos, porque há explicações importantes que farão com que você entenda o quão é importante esse tema. Nosso tema de hoje é como Paulo refutou a desconfiança dos coríntios. Queridos, é um tema fabuloso, queridos. Nosso texto base se encontra em 2 Coríntios, no seu capítulo 3, dos versos 1 até o 5. Eu tenho plena certeza, queridos, que você que está atrás dessa câmera pode ter sido um atuante na obra do Senhor. Em algum momento, você pode ter sido indagado sobre a legitimidade de você estar fazendo essa obra. Você tem capacidade para fazer tal coisa? Você, porventura, estudou para que você pudesse chegar a fazer tais coisas, ou até mesmo esse tipo de pregação? E às vezes as pessoas se intimidam exatamente porque tentam tirar o crédito, tentam tirar a legitimidade, tentam tirar até mesmo a espiritualidade daquela pessoa que está fazendo a obra do Senhor. Hoje nós iremos falar o que Paulo fez quando tentaram tirar a legitimidade da obra no qual o Senhor o chamou e ele estava fazendo. Bom, continue comigo até o final. Se você gostou dessa introdução, não deixe, inscreva-se no canal, compartilhe nas suas redes sociais. Queridos, vamos evangelizar. Esse é o momento de a gente levar o evangelho mais longe, para famílias, para pessoas e principalmente para aquela pessoa que está desgarrada dos caminhos do nosso Deus. Por isso, vamos então, a palavra diz, será com isso, estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Bom, queridos, eu quero começar aqui falando exatamente como Paulo refutou o que nós vamos explicar aqui. Bom, Paulo, quando ele fez essa epístola de 2 Coríntios, ele estava fazendo uma defesa do seu ministério, do seu apostolado e da obra do qual ele estava fazendo. Haviam membros dentro da comunidade cristã que, desmerecendo ele, não acreditavam que ele era um apóstolo de verdade, até porque ele não estava entre os 12, acreditavam que ele não era uma pessoa legítima de estar fazendo aquele ministério ali. Por quê? Porque não tinha uma carta de recomendação, porque o Sinédrio não tinha enviado a ele. Ele não estava ali sendo enviado pelo Sinédrio de Jerusalém. Bom, mas será que tudo isso é importante? A gente vai entender isso agora. Pelo menos duas classes de pessoas estavam no meio dessa comunidade cristã para poder contaminar os membros. A primeira delas eram judeus convertidos ao cristianismo. Essas pessoas, elas aceitavam tudo, mas, vejam, elas eram ligadas aos costumes que antigamente existiam. E a carta de recomendação, eu vou dizer sobre essa importância, eu vou relatar a importância dessa carta de recomendação, principalmente no tempo de Cristo, para que a gente possa entender por que houve um peso, por que isso estava tumultuando, estava até mesmo deixando os membros em dúvida. Vamos entender tudo isso. Mas existia a segunda classe, e essa segunda classe era dos judaizantes. Quem são eles? São aqueles judeus que não se converteram ao cristianismo, e eles ficavam perseguindo aqueles que estavam fazendo a obra do Senhor, e principalmente aqueles que serviam agora
ao cristianismo, estavam realmente convictos que eram de Cristo, mas, no entanto, eles queriam que essas pessoas entendessem que elas tinham que retornar à essência da lei. Nada poderia ser feito se a lei estivesse excluída. Então, eles perseguiam. E uma das coisas que eles se apegavam era, os judaizantes, naturalmente, eles tinham sim uma validade de recomendação. Eles tinham uma carta. Judaizantes, eles não eram despreparados. Então, tendo ali por força de que o Sinédrio, ele lhe tinha, de repente, dado uma recomendação de que eles eram pessoas, eles são judeus, são regulares, são pessoas confiantes, são pessoas de confiança, então nós podemos ver aí que isso poderia estar sendo usado para poder mostrar os membros de Corinto e com isso falar, ó, nós temos aqui a nossa confirmação, onde nos confiam. Mas e Paulo? O que vocês possuem para que possa ter aí a confirmação de que ele é confiável? Tudo que ele diz realmente é de confiança? Realmente ele é um apóstolo? Realmente ele é uma pessoa que está fazendo a vontade do Eterno? Bom, vamos aqui verificar. Diante disso tudo, queridos, nós podemos dizer que não temos aqui a informação da exatidão de qual classe estava especificamente atacando a Paulo, mas podemos ter, sim, um indício da classe que realmente estava atacando. Então é isso que nós vamos falar aqui com exatidão e vamos explicar de forma bem clara. A primeira coisa que eu quero falar é sobre a importância. Por que a carta de recomendação é importante? Eu tenho certeza que se nós fôssemos levar carta de recomendação para os nossos dias, você vai entender. Uma pessoa sai de um trabalho e ela sabe fazer, vamos dizer, aquela pessoa é um economista. Ele quer ir para uma empresa e ele quer levar sua carta de recomendação de que ele exercia a sua função de economista. Ao chegar lá, ele vai falar, olha, tem aqui, eu sou economista há tanto tempo, tem toda essa parte que confirma aqui, tem uma assinatura de uma pessoa que confirmou tudo isso. Dá para você entender plenamente. Mas e no tempo de Cristo? Queridos, no tempo de Cristo, a recomendação, elas eram muito comuns. Elas eram conhecidas como sustalicai epistolai, que quer dizer cartas de recomendação ou apresentação. Ainda há conservadas, queridos, muitas dessas cartas em papiros e até mesmo aquelas que foram resgatadas dentre os montões enterrados nas areias do deserto. E isso era muito importante. Naquela época também tinha o seu peso. E a gente vai poder dizer assim, não, aqueles judaizantes ou a outra classe, então eles estavam jogando. Não, eles não estavam fazendo uma coisa que a princípio parecia errado. Eles estavam querendo que eles tivessem pelo menos uma orientação de algum sinédrio, alguma coisa, alguma confirmação. Mas nós estamos falando de Paulo, queridos. Paulo ele tinha sim a recomendação e ele tinha a carta autorizada para poder perseguir os cristãos. Isso ele tinha. Agora, nesse momento, ele estava fazendo a obra, mas ainda não tinha confirmação de que, ele estava fazendo a obra do Senhor. Mas vamos entender, queridos, essa exposição vai ser esclarecedora para você. Veja que, diante disso, ele vai ter que começar a refutar os seus opositores. E o que ele vai fazer? Ele vai começar dizendo o seguinte, estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, aí veja que ele está falando alguns porque ele está identificando que não era a comunidade inteira que estava com essa necessidade de confirmação dessa carta de recomendação. Alguns estavam ali precisando. E ele ainda fala, e essa carta precisa ser para vocês ou parte de vocês? Ou seja, seria para todos ou parte de vocês que estão aí? Bom, Paulo está aqui dialogando, queridos, trazendo à comunidade e à memória se seria necessário começar de novo esse tipo de recomendação. Porque veja, queridos, nós estamos aqui entendendo
que Cristo ele não era recomendado pelo Sinédrio. Jesus Cristo, ele foi... Todos nós sabemos qual é o histórico de tudo. Ele ali, o Sinédrio, praticamente o condenou. Bom, então ele teria a recomendação de onde? Dos apóstolos, correto? Bom, mas vamos lá, vamos entender com calma o que está acontecendo aqui. Ele vai continuar dizendo o seguinte: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. E agora, queridos, Paulo traz o primeiro argumento aqui. Esse aqui, Paulo está começando a se defender. Vocês, Coríntios, são a nossa carta. Ou seja, a transformação que o Senhor fez na vida daquela comunidade de Corinto, onde tinha vários templos pagãos, onde tinham vários pensamentos filosóficos, vários pensamentos de deuses, todas essas pessoas, e até mesmo com histórico ruim entre família, não vamos falar de todas as coisas, mas o histórico não era bom. E toda essa transformação validou o ministério de Paulo. Veja o que diz 1 Coríntios, no seu capítulo 6, verso 9 até 11, que é exatamente o estado que estava Corinto quando Paulo chegou. A Bíblia diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados. Bom, queridos, veja o que Paulo está dizendo de toda essa lista enorme de coisas negativas. Ele estava dizendo que tinham pessoas ali que eram assim, que tinham exatamente esse tipo de comportamento e tinha esse tipo de personalidade desviada. Tá, e aí? E aí ele diz que eles não podem, mas alguns têm sido o quê? Lavados, santificados, obra de quê? Transformação, queridos. A transformação que houve em Corinto, ela é tão visível que todos aqueles poderiam ver como se fosse um livro aberto. Por isso que ele se utiliza que poderia ser lido por todos, porque é como um livro aberto. Não tem mistério, não tem pegadinha. Ele estava usando mesmo essa linguagem figurada para dizer, olha, vocês estão transformados, aí está o fruto do meu ministério, aí está o fruto, ou está aí a confirmação que vocês precisam. Será que vocês esqueceram quando eu estava lá e cheguei aqui em Corinto? Como estava a situação? E hoje, como vocês estão vivendo? Bom, e aqui, queridos, eu quero abrir um parêntese. Acho muito importante, válido, falar aqui, como eu já tinha dito aqui anteriormente, logo na minha introdução. Veja que Paulo ele fala de um assunto pertinente, porque todos nós sabemos que existem pessoas diplomadas, pastores, seja lá qual o tipo de nome que for dado, porque hoje não é só pastor, hoje existem várias outras formas de denominar uma pessoa que é uma autoridade espiritual, ok? Mas essas pessoas podem estar pregando heresias, tá? Possuem título, possuem um certificado, possuem uma carteira, possuem uma validação, mas no final das contas, em vez de estar pregando fielmente a palavra de Deus, está saindo da verdade. E agora? Ah, mas é fácil, é só você evitar, é só você não dar crédito. Tá, então quer dizer que uma pessoa validada, uma pessoa que tem o certificado, tudo mais, nós podemos ali desprezar se a pessoa pregar aquilo que não convém à palavra do Senhor. Mas e aquelas pessoas que fazem cursos, elas se dedicam, estudam e sentem o chamado no seu coração e começam a falar a palavra de Deus.
e começam a pregar. Eles chegam aí a hospitais, a presídios, a praças, visitando lares, fazendo a obra. E aí nós iremos de pronto, vamos dizer, não, vocês não são diplomados, vocês não são certificados. Não possuem aí algo que nós podemos confiar. Você não tem uma representação. Bom, queridos, tem como nós fazermos esse balanço? Será que nós temos como colocar realmente na balança que uma pessoa que realmente está ali com o seu coração de servo, fazendo a obra do Senhor, isso tira a legitimidade da obra que ele está fazendo, o que ela está fazendo? Eu não estou dizendo de cargos, queridos, porque infelizmente as pessoas se acomodam e as pessoas buscam muito cargo. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Queridos, isso não é nada. No reino de Deus, o menor será o maior. Aquele que não é visto por cargo, por tudo, esse aí sim está no caminho certo. Aquele que é o estrela, ele pode ter certeza que ele é o apagado. Mas o ponto aqui é, será que você não daria crédito para uma pessoa que fala assim, não, eu não sou pastor, eu não tenho esse cargo, mas eu estudo a Bíblia há muito tempo, fiz vários cursos, eu conheço a Bíblia e sempre estou buscando o tempo todo de joelho. Você vai ver o que Paulo vai falar sobre esse assunto com uma propriedade que nenhum outro teria. Nenhum outro. Porque ele não era somente um homem diplomado. Ele era um homem de conhecimento de uma linhagem que o daria prestígio em qualquer comunidade. Mas dentro da comunidade cristã ele estava tendo problemas. Porque os judaizantes, eu já posso dizer isso, porque nós vamos aí falar mais ou menos o que estava acontecendo, eles estavam realmente refutando o ministério de Paulo. Bom, veja o segundo argumento de Paulo. Vamos para o segundo, tendo em vista que o primeiro já é muito forte. Ele fala, os frutos da transformação era algo incrível. E aí eu vou voltar aqui para falar sobre frutos. Veja que ele vai dizer que o que aconteceu no povo de Corinto, eles eram a carta deles. E essa carta não foi escrita com tinta ou tábua de pedra, mas foram escritas pelo Espírito e na tábua dos corações deles. Ele está fazendo uma alusão ou dando sinal, queridos, de que essas pessoas eram realmente ligadas à lei. Por quê? Veja o que diz Êxodo no seu capítulo 24, 12. A palavra diz, então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá e dar-te as tábuas da pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Queridos, aqui Paulo ele está deixando bem claro que os frutos na vida de uma pessoa falam muito mais altos do que qualquer papel ou tábua de pedra escrita. Ele está dizendo que na época a lei, vocês que querem saber da lei, que foram escritas em tábuas de pedra, fazendo alusão a Êxodo, eu tenho um fruto, mas não está numa lei, não está escrita numa tábua de pedra. Ela está muito viva e está andando por aí. São todos vocês. São vocês que foram transformados, redimidos, totalmente vivificados pela ação do Espírito. Foi escrito pelo Espírito e está vivo que no coração de cada um deles. Então, meus amados, veja que validade impressionante, algo que a gente pode dizer que hoje, se você olhar para uma pessoa que você, mas sim, ele tem o título, ele é isso, ele é aquilo, ele é o rabino, tá, e os frutos? Mas hoje, você sabe como é que está hoje a nossa geração e tal. Não, querido, não. Existem frutos, queridos.
A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre as obras e ela também fala sobre a fé sem obras, a fé com obra. O Senhor sempre faz essa alusão de obras. Fala sobre a árvore e o resultado dessa árvore, que são seus frutos. Queridos, a gente poderia falar N coisas aqui para poder, de fato, colocar em mente que Paulo estava indo no caminho certo. Ele estava mostrando, olha, vocês querem algo que está no papel, uma tinta que está no papel, o nome de uma pessoa, você está querendo uma localidade que me recomende, mas eu estou dizendo aqui, olhe para cada um de vocês. Olhe para o que aconteceu. Aquele ali era uma pessoa que era um adúltero. E hoje é o quê? É uma pessoa santificada. É uma pessoa restaurada. É um outro ser. Ele está mostrando o que é realmente importante. Terceiro argumento, queridos. Ele vai dizer assim, tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. E veja que quando ele está dizendo isso, ele está dizendo que a confiança que ele tinha era, sim, não estava na carta, não estava no papel. Ele tinha sim uma confiança, mas a confiança dele não estava nisso. Não estava porque ele tinha um papel, ele tinha ali uma autorização, um termo de recomendação. Isso para ele não era o que trazia a confiança dele. Mas ele estava ali confiante em Deus através de Cristo. Enquanto tinham muitas pessoas que queriam ser aceitas na comunidade por causa de carta de recomendação, Paulo entende que a aceitação é a certeza que o que ele realiza é de Deus e a fonte da sua confiança é do eterno. Ele tem a confiança no eterno, ele tem a sua certeza no eterno. Então, o que melhor podemos aqui representar do que uma pessoa que confia em Deus, que tem sim o alvo da sua confiança em Deus e não bate no peito e fala, não, eu tenho aqui algo, que diz que eu consigo dar aulas, eu consigo lecionar para vários obreiros, eu consigo fazer... Querido, isso é papel. Não estou aqui tirando, mais uma vez, não estou tirando aqui a importância de uma pessoa que se prepara, que estuda, que busca ter ali algo que realmente o represente. Fale assim, não, essa pessoa realmente estuda, essa pessoa sempre está buscando, essa pessoa está sempre se qualificando, ela nunca para de estudar. E isso é importante. Mas o que eu estou dizendo é que isso não vai andar sozinho, não. Isso daí não é o principal. Tá? Isso pode sim dar o crédito, mas não por si só, porque existem muitos elementos importantes que estão totalmente inatos a isso. E Paulo está aqui colocando, ele já está no terceiro argumento, nós vamos para o quarto argumento que Paulo está refutando todas as situações que estão indo contra ele, contra o ministério dele. Olha o que ele diz. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Queridos, Paulo, ele era um exímio conhecedor da cultura romana, grega e hebraica. Será que, se fosse nos dias de hoje, quem nós falaríamos o que de Paulo? Falaríamos que ele era realmente um leigo? Nós falaríamos que ele era uma pessoa que não tinha o conhecimento, que não tinha como realmente estar ali com o seu ministério? Ele não... Queridos, hoje, nos dias de hoje, teólogos, pessoas que estudam toda a história, eles reconhecem a sabedoria de Paulo. Eles reconhecem que ele é, se não for o maior, ele era um dos maiores teólogos que nós temos ali no século I da Igreja de Cristo. As suas palavras têm um teor rico que até hoje alimenta a Igreja do Senhor. Então, será que a capacidade de reivindicar até através do seu mérito, ele poderia fazer isso? Ele poderia dizer todo o conhecimento que ele tinha aos pés de quem ele estudou, aos pés de Gamaliel, falar que ele era ali
um cidadão romano que conhecia a cultura, mas nada disso ele fez. Ele falou que não que possamos, não que não deve reivindicar qualquer coisa em base nos nossos méritos, mas na capacidade que vem de Deus, queridos. A obra do Senhor é realizada através da capacidade que o Senhor lhe dá. Eu tenho certeza que se você está vendo aqui, às vezes você pode estar, nossa, mas como é que Paulo estava se defendendo exaustivamente? Porque era necessário, as pessoas precisavam se convencer, as pessoas precisavam ter a visão correta do que a obra de Deus representava. Ela não é algo da terra. Veja que se falarmos aqui sobre confiança, nós estamos falando de confiança sobre tudo que nós podemos fazer, tudo que podemos realizar. Mas quando você fala sobre fé, queridos, que era exatamente que ele sabia que regia a vida dele, ele falava sobre aquilo que ele conhecia, mas ele não tinha capacidade de fazer sozinho. Fugia da realidade de Paulo. Então, a confiança, a fé, tudo que envolvia as ferramentas que Paulo tinha para poder realizar a obra, vem do Eterno. E ele dava todo o crédito ao Eterno. E os seus méritos eram anulados. Ele nem sequer tocava na situação de dizer que ele era conhecedor de algo. Não. E eu quero tocar aqui, queridos, para poder falar com você que está atrás dessa câmera. Eu quero dizer muito. Antes de mais nada, eu quero dizer, se você não se inscreveu, queridos, você está perdendo tempo. Se inscreva logo antes que o vídeo acabe. E segunda coisa, compartilhe na sua rede social e fala da palavra do Senhor. Eu quero dizer para você, querido, e eu quero falar olhando para os seus olhos. Eu quero dizer que se você tem aplicado a sua vida para fazer a obra do Senhor, a primeira coisa que eu quero dizer para você é: não espere disso o reconhecimento humano. Não espere que as pessoas venham através de elogios dizer que você é o melhor. Espere que alguém venha atrás de você e diga: Deus te usou. Porque quando a ordem começa por essa frase, começa com Deus e só lá termina com você, você está no caminho certo. Mas se a frase que disserem é: você foi maravilhoso na sua palavra, se preocupe com isso. Tenha na sua mente a preocupação de entender que, na verdade, quem está brilhando não é a palavra de Deus, mas é você. E a grande verdade é: o que você quer que seja visto? O brilho das suas palavras ou o poder e a glória de Deus? Estou olhando para você, querido, e quero dizer que o brilho de Deus brilhe na sua vida. Que a sabedoria de Deus ela possa emanar através de você. Mas que tudo comece com Deus e somente depois termine em você. Porque essa é a ordem perfeita de realizar a obra do Senhor. Que a paz de Deus continue com você e com a sua família, em nome de Jesus.